presidente. Política. Felipe Clã, bom dia. Antes de mais nada, qual o seu placar para hoje, Brasil e Escócia? Bom dia, Felipe. Bom dia, Mayra, bom dia, Borges, bom dia, Adalberto e ouvintes da nossa Rádio Universidade, nesse jornal que a cada dia cresce mais. Olha, só aqui um detalhe antes do placar. Ontem nós fomos convidados para fazer uma leitura para os porta-vozes do Grupo Equatorial, né? Um processo muito interessante de comunicação e de relação entre os poderes e a iniciativa privada e prestadores de serviço de concessão pública. Foi muito rico, mas o mais interessante, o que teve de pessoas que vieram me dizer, olha, eu sou refém de vocês, porque eu estou lá no trânsito, graças a Deus que vocês existem, né? É bom demais, né, nós vermos que as pessoas estão, sim, participando desse processo de comunicação da nossa Rádio Universidade, com esses grandes radialistas que nós temos aqui neste quadro. Não é verdade, meu caro Adalberto? É, sim, a repercussão, claro, né, e as pessoas sempre mandando, né, mensagem falando desse momento aqui da política, né? A gente fica muito feliz, claro, e enfim, ter você também, viu, Felipe? Muito obrigado, os nossos demais convidados também que participam durante a semana no Jornal Rádio Universidade, esse novo jornal, né? Estamos neste ano de aniversário de 40 anos, né? Como se faz 40 anos todo dia, né, da Rádio Universidade, e alguns produtos novos, né, novos e alguns melhorados, né, esse é um deles, e a presença de vocês é que faz para coroar, né, justamente isso, e a gente agradece, claro, e continua pedindo, né, para a nossa audiência, continue nessa audiência, porque isso aqui é tudo para vocês. Felipe, vamos embora agora para a pressão contra Roberto Rocha. Olha, a pressão subiu, hein? Sem comoção, ministro Flávio Dino, né? E esse processo continua. Que coisa absurda, né? Este processo. Você não encontra uma pessoa que não esteja criticando este processo, não é verdade? Você está me ouvindo bem? Estamos sim, é porque a gente acabou atropelando a coisa, né? Vamos lá, o placar. A Mayra não perdoa. Olha, eu quero lembrar uma coisa, ninguém chega numa Copa, como também numa eleição, ninguém chega numa eleição trazido pelos ventos, né? A Escócia tem que ser respeitada. Então, eu quero dizer a vocês que eu vou ficar no 1-1. E olha... o Brasil não está essa coisa toda tática, não. O Brasil ainda não se encontrou, lembrem disso. E vamos deixar dessas paixões e vamos ter lucidez, meu caro Adalberto e Mayra. 1-1. É isso aí. Felipe, uma dor de cada vez, tá? Agora sim, vamos embora lá para Roberto Rocha, por favor. Olha, a dor de Roberto é a indignação, né? Como ele sempre coloca, porque que raio de Constituição, que raio de poderes independentes é este que a gente olha nesse país? Ou seja, um processo arquivado, né? Vão lá, desarquivam o processo. Para quê? Para dar o troco ao adversário, que foi na época que o Flávio era político realmente, de fato e de ato? Ou será que isto é alguma estrutura, né, colocada para que haja uma muralha, vamos dizer assim, que não permita Roberto Rocha ser candidato ao governo? Será que eles fizeram esta leitura antecipada que Roberto serviria para tanto o Senado como o governo? E se ele viesse para o governo do Estado, o primeiro a ser prejudicado seria o Felipe Camarão, né, que desceria mais ainda do que já está? Ou seja, precisa se entender as leituras neste tarô aí que está colocado.
Mas eu digo que este processo não tem nexo. Alegar que ele não estava da tribuna e que era uma forma particular, uma opinião particular, uai, claro que é uma opinião particular dele. Se ele constatou que havia o uso da máquina pública contra os adversários, quando Flávio Dino era desgovernador, o olhar foi do Roberto Rocha. Roberto Rocha simplesmente ali estava vestido do personagem de senador. Isso é básico. É de uma infantilidade esse processo. É lamentável, meu caro Adalberto, que continue isso. Agora, realmente, o Roberto é uma pessoa, para quem conhece o Roberto como eu, que conheço ele desde 1 ano de idade, Roberto é uma pessoa que o emocional dele vai aos picos, né? Ele realmente é uma pessoa muito passiva a todos esses processos. E ele sempre teve esse problema de saúde, né? Isso aí nunca foi novidade. E, infelizmente, ontem ele se incomodou profundamente, e não teve condições de participar, né, da audiência com Alexandre de Moraes. Vai ali, vão marcar de novo, não é verdade? Tem julgamentos de amigos do Poder Judiciário que levam 30 anos e nunca acontece, meu caro Adalberto. É isso aí, a gente também deseja plena recuperação aí para Claro, Roberto Rocha. claro. E, Felipe, indo agora para outro caso, né? Um caso de justiça também, né? Do Tribunal de Justiça, agora desligando o Pérez Paz do Sampaio, e tem uma disputa aí. Frota está por trás aí? Não, ele está pela frente mesmo, esse negócio de estar por trás. É o jogador, ele é um ótimo jogador também, né? Ele, quem conhece, eu não sou bom de futebol, já falei a vocês. É uma das maiores dificuldades que eu tenho na área de imprensa é escrever sobre futebol, né? Eu tenho que roubar ali. Tu entende de política, mas política e futebol é praticamente a mesma coisa. Ah, tá bom. Deixa para lá, eu não vou nem discutir esse mérito, porque vocês são bons nisso. Olha, quero te dizer o seguinte, é aquela velha história. Enquanto este rapaz, que eu não conheço, né, eu soube da existência dele exatamente porque ele entendeu que ele não concordava com os métodos, né, de décadas de Sérgio, porque Sérgio não é o presidente do Sampaio. Eu sou boliviano, quero avisar as pessoas de ir para o estádio, entendeu? Mas eu quero que as pessoas observem uma coisa muito simples. Esse Pérez servia, né, para ser do grupo de Sérgio, mas não servia para dizer que não estava correto as condutas dentro da direção do Sampaio Correia. Agora, ele não pode fazer assembleia, ele não pode, como torcedor, como filiado, que paga todo mês, discordar. Então, não é um clube público, né? É uma empresa, não é verdade? E vamos parar com isso. Então, é importante que o Sérgio assuma logo, né, que o que ele tem é o comando de uma empresa dele, não um time de paixões, um time que tem uma longa e belíssima história, que todos nós, ou motense, ou boliviano, ou MAC, seja qual for o time, entendeu? Nós não estamos lá para ficar aplaudindo A ou B, querendo usar o futebol como degrau político ou financeiro, meu caro Adalberto. Mais uma jogada, né? Vamos ficar na expectativa. Olha, Felipe, mudando agora para outro ambiente lá da Assembleia Legislativa, né? Alguma dúvida sobre o Espoca Urna de Iracema Vale como deputada federal? Ontem isso foi muito perguntado, né? Quem são os Espoca Urna? E eu já cheguei lá que não foi uma palestra, foi uma deliciosa conversa de conteúdos, né, entre relações de poder,
Mas ontem me perguntaram isso, e eu, antes de mais nada, eu já cheguei dizendo que eu ia responder já pelo fim. Ou seja, não me pergunta quem vai ganhar a eleição, porque eu consigo fazer análise. Agora, adivinhar o que está na cabeça do eleitor, jamais, meu caro. Nem pesquisa consegue definir, né? Quantas pesquisas de boca de urna deram errado? A maioria. E o que acontece é que, sem dúvida nenhuma, Iracema Vale é uma habilidosa, como é que eu vou dizer? Não vou nem dizer jogadora, mas vamos chamar de jogadora no dia de jogo do Brasil, né? Mas sabe como ninguém estar no lugar certo na hora certa. Ou seja, Iracema podia ter sido tudo: senadora, vice-governadora. Nada disso. Articulou, preparou, organizou, lançou Orleans, não é verdade? Né? Definiu o grupo, enfrentou o grupo do Flávio Dino na justiça, né? Venceu todas até agora. E na hora de entender qual era o lugar dela, né? Como ela diz, olha até onde eu já cheguei, né? E ela vai ser deputada federal. E ainda tem gente que fica zangado porque queria que ela não fosse deputada federal, para eles poderem ter a vaga dela. Não, ela é muito centrada. Para quem a conhece, ela é muito centrada. E é, indiscutivelmente, uma das escaladas para estourar a boca de urna, né? A urna de outubro. Eu entendo que ela será uma das mais votadas, como foi a mulher e deputada, não só mulher, mas e deputada, mais bem votada da história do Maranhão, meu caro Adalberto. Felipe, para provar, né, como futebol e política são coisas que andam juntas, né? Saindo aqui da Assembleia, indo agora para um outro campo, o campo da Justiça Nacional, né? Iracema Vale bate um bolão e o ministro André Mendonça tá com futebol bacana também, né? Eu não queria estar no lugar dele, amigo. Ele é corajoso. Lá no interior, com todo o respeito, ministro, isso é daqui da nossa terra. Lá no interior a gente diz que é um pequeno saliente, tu tá entendendo? Ele está enfrentando o Supremo Tribunal Federal, ele está expondo todo este absurdo que acontece dentro do Supremo Tribunal Federal. E podemos dizer que ele está fazendo sozinho, porque o outro ministro, que é bolsonarista, vamos dizer assim, ou foi indicado pelo Bolsonaro, né, ele aparece, vai e volta, né? Está lá no eleitoral, os dois, lembrando disso, mas ele botou, sim, o dedo na ferida e torceu em cima da onde está o problema. Ele está expondo todos os ministros envolvidos na questão do Vocaro. Ele não está deixando este processo ser abafado. E pior, envolve o Flávio Bolsonaro, o Lula, seja quem for, o Jacques Wagner, né, o ministro Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes, a esposa. Ou seja, eles estão loucos, mas não é para botar debaixo do tapete, não, é para enterrar este processo. E o André Mendonça, nada disso. Sai de lá da toga e vai lá rezar, ou melhor, orar, para que os deuses o protejam destes homens que querem ser dono do Brasil, meu caro Adalberto. É isso aí, Felipe. Felipe, agora falando sobre o seu xará, né? Vamos lá, falar de Camarão. Ele ainda precisa do TJ para abafar a CPI da Assembleia Legislativa? Meu querido Felipe, semana passada a gente até deixou um comentário no ar, que foi novamente, né, o pessoal do Braide provocando ele, dizendo que ele não era candidato, ele tendo que ainda ficar afirmando que é
pré-candidato ao governo. Mas ele está na estrada, junto com a turma dele, fazendo diálogos pelo Maranhão, né, que é um legado que o Flávio deixou, que foi uma tática da campanha de Flávio Dino para governador. Surtiu efeito? Eu acredito até que surtiu efeito para eleger Flávio e Flávio se tornar conhecido, né? Eu que acompanhei toda a trajetória durante anos de Flávio, quando ele não era conhecido, as pessoas do interior, né, porque eu sempre andava com muitas máquinas fotográficas, e o povo perguntava para mim: "Ei, moço, quem é o Flávio aí, quem é o Dino aí?" Não sabia quem era, né? Porque ele não tinha uma máquina de comunicação que o levava, e ele não era tão conhecido. A questão é que essa CPI da Assembleia tem machucado muito, mas muito, o Felipe. E a tática política, não de advogado, de professor, tem sido equivocado. Ou seja, não há mais nada o que esconder, já botaram tudo para fora. O problema é que o que eles querem é cultivar a erva daninha, né? Dentro do dinismo e dentro da campanha política dele. Eu não vejo mais nenhum movimento dos seus aliados defendendo. O Rodrigo Lagos, sim, defende ele, o Lula de vez em quando. Não tenho visto espontaneamente o Otelino. E quem mais? Não sei. O Leandro Belo ainda está lá e tal. Olha, eu quero dizer uma coisa, me surpreendi que ninguém tem medo mais do STF, das togas ocultas do STF. E ele, para barrar essa CPI, que sim, que prova movimentos estranhos dele e dos seus assessores, tem sido usado. E agora, mais uma vez, ele entrou para que todos fiquem calados e não falem nada que eles não gostem. Assim fica difícil nós entendermos o Felipe como um candidato ideal. O ideal era ele vir a público e expor o que está realmente acontecendo e o que aconteceu nesse processo todo, meu caro Adalberto, Mayra e Borges. Felipe, resta agora torcer para Brasil e Escócia, né? Pois né? 7 horas, o povo já vai estar animado e me parece que o pessoal vai sair mais cedo do trabalho hoje, outros não, né? Mayra vai estar torcendo, Borges também, uma alegria. Agora, certeza absoluta. Certeza absoluta. Mas volto a repetir, algo estranho está acontecendo nesse país. A população não tem aparecido, não é verdade? Como na política, no futebol, o mesmo processo. Onde está o povo brasileiro? Mayra, Borges e Adalberto. É isso aí, tá nas filas, tá trabalhando, tá na correria do dia a dia, com certeza. E, Felipe, muito obrigado pela sua presença, claro, aqui a gente espera você amanhã, né, depois desse Jogo do Brasil, claro, e os lances da política, tá? Com todos os detalhes, por favor. Até amanhã, gente. Até amanhã. É isso aí, Mara Nogueira, Felipe sai, Paulo Pellegrini vem em seguida com esporte, claro, a Copa do Mundo, os comentários de Paulo Pellegrini, preciosos, viu? E o placar dele também. Já já a gente volta agora.